Hoje, no mundo todo, lá em Israel, já são praticamente 4 da tarde, já acabaram de estudar essa porção, não é? Nos Estados Unidos, são 8 horas da manhã, ainda vão estudar. Então, qualquer sinagoga, messiânica ou não messiânica, o que crê e Yeshua não crê, estão estudando hoje essa paraxá chamada Vaishlar, ou seja, e enviou, né? E a Rafatará, que é a parte conclusiva, que é a parte dos profetas, e nós também incluímos o Novo Testamento, hoje Mateus 26, né? Muito bem, então a porção de hoje é uma porção muito importante, e eu vou trazer uma palavra bem nova, que nunca falei nesses últimos 18 anos, como sempre tem feito. Nunca a palavra é a mesma, e eu quero que você abra o seu coração agora, para que você possa receber essa palavra. Amém? Vamos orar então, capítulo 32, Gênesis, a partir do verso 3. Avinu Malkeinu Sheva Shamayim, nosso Deus Pai, Rei Celestial, no nome de Yeshua, nós queremos abrir o nosso coração e queremos declarar que essa palavra nos trará cura, nos trará algo novo, nos trará uma vida nova, e essa palavra vai nos encher, vai nos curar, vai nos libertar, principalmente a nossa mente, o nosso coração. Que possamos nessa manhã não só recebermos a cura, mas recebermos o alimento sólido para continuarmos na caminhada, crescendo em maturidade, na Tua graça e no Teu amor. Em nome de Yeshua, amém. Meus amados, nós vamos hoje tratar de uma paraxá muito importante. Aliás, toda paraxá é importante, tem umas que a gente gosta mais, outras tem mais facilidade, outras mais dificuldades, mas eu preparando essa palavra durante essa semana, eu fiz não é um voto, fiz um compromisso ao Senhor, 18 anos estudando a Torá, e aí uma amiga falou para mim, olha, faz um voto aí, sempre que eu sei que você já tem tudo preparado, 18 anos repetindo, nunca que a gente repete igual, mas tente não repetir nada. Eu falei, mas é difícil. Não, vai ser possível. Essa já é a 4ª palavra, me parece, que eu não repito nada. Então é algo totalmente novo, né? Você pode dizer comigo? Totalmente novo. Então diga, não vou dormir, não vou cochilar, vou ficar atento, não é? Ninguém vai levantar, a partir de agora ninguém se levante, ninguém se distraia, porque a bênção vai chegar, e vai chegar forte. Quem está disposto a uma palavra forte, levante a sua mão, diga amém. Amém. Muito bem, então voltando a Gênesis 32, você sabe da história que o Rocha Mateus pregou no sábado passado, que Jacó agora saindo lá de Padã Aram, volta para a terra de Canaã, e tinha um probleminha para resolver. Qual foi o probleminha? Vamos ver o probleminha de Jacó. O que aconteceu? Jacó havia um grave problema de 20 anos que ele tinha um problema. Ele tinha uma perseguição mental, ele tinha uma fixação mental. Alguém quer me matar, alguém quer me matar, meu irmão vai me matar. Então ele tinha uma paranoia, pode ser um tipo de paranoia, mania de perseguição do irmão. Aí a pessoa menos instruída vai falar, puxa vida, mas que estupim curto esse Esaú. Por quê? Por causa de um prato de lentilha ficar 20 anos guardando mágoa? Não, irmão, você não entendeu nada. Quando Jacó trapaceia o seu irmão Esaú, engana seu pai, engana o próprio irmão e rouba a bênção da primogenitura de Esaú, ele não roubou, não foi só uma bênção, não, ele roubou uma geração. Como é que você ora aqui comigo hoje? Hoje o mundo todo ora, hein? O Deus de Abraão, Isaque, Esaú. Como é que você ora? Jacó. Olha só, então o que ele foi roubado não é um prato de lentilha, foi a semente, foi a geração, foi uma bênção que era para Esaú, não era para Jacó. Era para a gente orar hoje o Deus de Abraão, Isaque e Esaú, mas você não ora Esaú, Abraham, Isaque e Esaú. Não, você ora de Yaakov, Jacó. Então hoje você vai entender no mundo espiritual o que se passou, Houve uma ordem nos céus que fosse a bênção para Esaú. A bênção era para Esaú. Esaú tinha o direito à primogenitura. A bênção era dele, tudo era para ele. Ele estava predestinado, vamos dizer, a dar certo. Yeshua seria descendente dele. Mas de Jacó veio Judá. E Yeshua é o leão da tribo de Judá. Você vê que foi o Messias que saiu fora de uma geração. Irmão, você tem que entender isso no nível espiritual, né? Não subestime o problema, não.
Então, esse sujeito tinha um problema mental. O Jacó estava sofrendo de uma fixação mental. E durante esse tempo todo, ele estava vivendo uma consequência do pecado. Ele tinha uma fobia de um inimigo, ele tinha medo do inimigo dele, que era seu próprio irmão. E por que a mãe mandou: olha, Jacó, vai embora mais rápido que você puder, porque seu irmão vai te matar. Mãe conhece filho, né? Jacó estaria morto se continuasse lá na terra de Canaã. E aí ele sai, lá em Hebron, né? Ele sai, vai para Padã Arã, lá junto um propósito divino que conhecer a sua esposa, conheceu Leia e Raquel, que você já conhece a história, e a ameaça de morte continua. E como resolver este problema? Porém, antes ele envia mensageiros a Esaú. Então, antes de eu falar dos mensageiros, eu vou falar o versículo 5, depois eu volto no versículo 3. Uma das primeiras coisas para se resolver um problema, seja ele mental, uma fobia, uma perseguição, uma paranoia, ou mesmo uma depressão, o que vai acontecer? Você precisa da graça de Deus, a graça. E muitas vezes os tradutores do Antigo Testamento, quando vê a palavra hesed, que é a palavra graça, eles tiram e põem compaixão, benignidade, bondade, misericórdia. A palavra é graça, é a mesma graça do Novo Testamento, é essa graça que está no Velho, não é? Há tantas vezes a palavra graça no Antigo como no Novo. Então eu queria fazer um parêntese, tá? Antes de chegar, que ele teve muito medo. Nós vamos analisar hoje duas palavrinhas em hebraico, a palavra irá, e vamos analisar também a palavra medo e a palavra aflição, que é yetzer. Então nós vamos analisar essas duas palavras e tem grandes revelações para vocês daqui a alguns minutinhos. Bom, mas antes, porém, nós temos que aproveitar hoje, eu vou aproveitar hoje para falar um pouquinho do medo e um pouquinho da aflição. Esse sujeito fica 20 anos com um troço na cabeça. Já imaginou o inimigo 20 anos? Meu irmão pode aparecer um mensageiro do meu irmão enviado para me matar. Ele dormia preocupado. Irmãos, foram quase 20 anos. Ele teve que ficar 7 anos com uma mulher, depois trabalhou mais 7 para ter Raquel, 14 anos, ainda passou mais 6 anos com Labão. Então ele estava preocupado. Sempre quando a gente vai resolver um problema de alma, nós precisamos dessa graça de Deus. Você vê que a primeira palavra que aparece aí para resolver, para tentar resolver o problema de medo e de aflição, não é que nós podemos dizer até uma palavra mais moderna para isso, seria pânico. O pânico nada mais é do que essa doença de medo e aflição junta, uma ansiedade junta. Nós precisamos da graça de Deus. Mas como nós queremos essa cura para hoje, queremos trazer essa palavra para hoje, a palavra não é do ontem, a palavra é do hoje, eu quero mostrar para você o seguinte: o que é graça de Deus? Não é aproveitar que apareceu, já apareceu em Noé, essa aqui parece que é a 5ª ou 6ª vez que aparece a palavra graça no Antigo Testamento, não é? Na Torá. Então o que é a graça de Deus? Muitas pessoas não sabem o conceito de graça, que significa. A palavra Rem, ou a palavra Hanan, daí a palavra Yohanan, quer dizer João, Deus da graça, não é? Vem ser gracioso, de compadecer, de implorar, de suplicar, de pedir perdão. Suplicar perdão quer dizer graça. E muitas vezes a pessoa não tem. A primeira vez que aparece na Torá é Gênesis 6:8, quando Noé achou graça aos olhos de Deus, ele encontrou a graça de Deus, está certo? E nós vamos ver que há muitos exemplos da graça de Deus no Antigo Testamento. Quando o Mar Vermelho se abriu, o que foi isso? Foi a graça de Deus que manifestou. Quando as duas colunas, as colunas de fogo aquecia a noite do povo israelita no deserto, foi a graça de Deus. Quando a nuvem parava sobre a caminhada deles, foi a graça de Deus. Quando o maná caiu, foi a graça de Deus. Quando brotou água da rocha, foi a graça de Deus. Então a graça está sempre aí conosco. Isso não é invenção do Novo Testamento, muitas vezes, como muitos cristãos acham que a graça nasceu no Novo Testamento. Eu vou te dar um exemplo muito claro do que é a graça. E todo mundo vai entender o que é a graça no contexto judaico, não é? No contexto da palavra Hanan, da palavra Hesed. Vamos supor que eu peço emprestado ao pastor Jaime R$100. Tira o cifrão aqui, põe reais. R$100, tá, pastor Jaime? Você me empresta R$100. Aí eu falo assim: ô pastor Jaime, me empresta R$100, que eu preciso pagar uma conta.
e eu te pago em 30 dias. Passado 30 dias, eu não resolvi o meu problema financeiro, eu volto ao pastor Jaime e falo: pastor Jaime, o senhor me emprestou R$100, eu fiquei de lhe pagar, mas olha, eu não arrumei emprego, e eu não posso te pagar, dá-me mais 30 dias. Aí o pastor Jaime me dá mais 30 dias para pagar a dívida de R$100. Passado mais 60 dias, eu quebro o meu braço, por exemplo. Aí eu chego lá e falo: pastor Jaime, eu não vou poder te pagar, porque aqui, como é que eu vou trabalhar? Eu trabalho com as minhas mãos, eu não posso trabalhar. Me dê mais 30 dias. Passado mais 30 dias, aparece com uma virose, uma infecção, uma diarreia constante, um vírus, uma dengue. Ele chega lá e fala: ó, pastor Jaime, já tem 120 dias que eu te devo R$100, mas eu não consigo te pagar, porque agora eu estou com dengue. Aí, o pastor Jaime, já cansado de ser o meu credor e eu ser o devedor, entende a minha aflição e diz assim: ô Marcelo, quanto você tem no bolso aí? Agora. Aí eu falo assim: pastor Jaime, eu só tenho R$20, só 20 que eu tenho. Aí o pastor Jaime fala assim: me dá os 20 e está quitado os 100. Entendeu? Qual foi a parcela perdoada do pastor Jaime? 80. Então, este 80 que é o conceito de graça. As pessoas não entendem. Muitas vezes os cristãos acham: ah, Jesus morreu na cruz para nos salvar, aleluia, todo mundo está salvo. Não. Para a graça existir, tem que ter uma parcela do outro lado. A graça não existe sozinha. Para eu estar aqui hoje, pregando a palavra de Yeshua, eu tive que entregar a minha vida a Ele, renunciar e tomar a cruz dele. Isso não foi de graça, não. Até hoje eu pago por isso. Agora, a graça dele foi aquilo que me resgatou das trevas. Mas eu entrei com meus R$20. Você entendeu? O que seriam os R$20 na nossa vida prática? A sua fé, o seu quebrantamento, a sua vontade de mudança. Quem quer mudar, quem quer ser curado, vem aqui à frente. Não é assim que as igrejas fazem? O que é isso? É a parcela da graça que você entra. Então ela não vem, Deus não vai entrar pela lareira. A salvação não entra pela lareira como Papai Noel, né? Na cabeça das crianças, que entra pela lareira e distribui presente. Então, meu irmão, a graça, você trabalha para ela. A graça é a parcela que você não pagou. Você entrou com uma coisa, e aquela parcela que foi. Agora, evidentemente, a maior parcela, a maior graça que Deus pode ter dado no planeta Terra é João 3,16, porque Deus, vamos dizer junto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui é só uma pinceladazinha da palavra graça, porque eu vou precisar dela para sair do pânico, para sair do medo. Muito bem, agora eu vou começar falando um pouquinho sobre o medo de Jacó. No versículo 7, ele teve muito medo, irá, e teve aflição, etc. Não é? E você vai ver que a palavra medo é medo mesmo. É medo de tremer as pernas, é medo de perder a estrutura, de perder o controle. Imagina 20 anos carregando aquela mentira: meu irmão vai me matar, eu tenho que passar no território dele. E aí o irmão estava ali em Seir, ele tinha que passar por Seir para chegar até Hebrom. Então a terra dele, dos seus pais, tinha que chegar lá na terra do Abraão, do seu pai Isaque, onde estava o pai. E ele vem com aquela família, vem com seus camelos, com as suas mulheres, com seus filhos. E como ele vai resolver esse problema? Ele teve uma aflição muito grande. Ele teve uma aflição, uma ansiedade. A palavra yetzer em hebraico, olha que coisa bacana. A palavra yetzer em hebraico é a palavra formar. Aí eu peguei, fui pesquisar no original, teve aflição. Mas a palavra yetzer não tem nada a ver com aflição, é formar. Depois que eu fui pesquisar no dicionário, é uma palavra formar, como se forma um quebra-cabeça, entendeu? É de construir, de formar, de construir, né? Eu formei um conceito, não é? De formar, de criar. E sabe o que é a palavra yetzer? É a palavra de formar uma imagem mental. Aí eu falei, o Jacó era doente mesmo. Durante 20 anos, por aquele pecado de ter enganado o irmão, ele estava doente da cabeça. Ele tinha uma paranoia, tinha uma fixação: eu vou morrer, alguém vai me matar. Ele tinha um pânico. Essa aflição perturbadora dele, que o hebraico chama de essa, ele formou na sua cabeça um quadro mental. Que quadro mental? De pavor, de terror, de pânico, se encontrasse o irmão dele.
E esse dia chega. Esse dia chega e lá já estava Esaú, aqui estava Jacó, né? E o que ele faz? Aí nós vamos ver daqui a pouquinho, aguenta firme aí. Então, hoje, o pânico, hoje o que é o pânico que a psicologia mostra, a medicina tem mostrado? É um conjunto de ansiedade, de medo, de aflição. Então o medo, a base do medo, juntamente com essa aflição, imagina você, irmãos, com todas as suas mulheres, seus filhos, e Jacó falou, agora ele vai me matar, ele vai matar não só a mim, mas a minha geração, então de que valeu aquele prato de lentilha? Ele vacila tudo isso, ele estava em confuso, ele estava em pânico, uma pessoa em pânico não decide, ele estava em confuso, ele precisava de assessores ali. E o que ele faz? Ele manda mensageiros, manda os espias, vai lá e vê como é que está meu irmão. Eu vou dividir minha família em dois, uma para cá, uma para lá, porque se ele vier me matar... Aí vem os espias e falam, ele está com 400 homens, aí ele gelou. Imagina se tivesse 400 pessoas ali querendo me matar aqui no Mineirão. Exemplo, a torcida do Atlético. O Atlético não dá muito mais, né? A torcida do América, querendo me matar, 400 pessoas. E aí... vai acontecer algo tremendo, Marcelo, você roubou lá, agora eles vão te acertar e vão te matar, e vai matar você, vai matar a sua mulher, vai matar os seus filhos. Irmão, pensa, tenta ver o pânico de Jacó. Você tem que imaginar agora o pânico. Ele entrou em pânico mesmo, não tem outra palavra, eu descobri, e é pânico. Porque ele formou um quadro mental e começou a viver aquela ansiedade, aquela agonia. Hoje nós sabemos que afeta milhões de pessoas no mundo o pânico. Esse momento gerado ali de aflição, ninguém está livre do pânico, e ele vem atrelado à depressão, ele vem atrelado à angústia, ele vem atrelado ao cansaço, ele vem atrelado ao estresse, tá certo? Ele vem atrelado a um trauma do passado, o caso de Jacó era um trauma, uma mentira, uma consequência do pecado, ele era uma doença de alma. Então nós podemos só pincelar, que não é o propósito, o que é o pânico? O pânico é essa junção de medo com aflição. E Jacó teve tanto medo como aflição. Não é? E hoje, o transtorno de ansiedade, crises inesperadas, de um medo intenso que algo ruim aconteça, era o que Jacó sentia. Pô, ele vai me matar a mim e toda a minha família. Ele entra em desespero. Ele entra em pânico naquele momento. Mas ele sustentava essa fobia há 20 anos. O problema perseguia ele. Um dia eu vou ter que acertar. Quais seriam as causas do pânico? Hoje essas doenças estão aí, os crentes, eu estou falando isso porque os crentes não estão livres do pânico. Está entendendo? Você está me ouvindo? Diga ao seu vizinho, você não está livre do pânico. Ah, mas eu fui lavado pelo sangue. Pode ter sido lavado pelo sangue, mas você está sujeito ao pânico. Então, vocês vão ver que o pânico pode ter uma causa genética, uma formação, uma neural. Nós sabemos que os neurônios, vão lembrar do ginásio? Antigo ginásio. Hoje é chamado primeiro grau ou segundo grau? Como é que é? Primeiro grau, né? Ginásio. O que acontece? Os neurônios, são células neurais, elas não se encontram, então elas fazem, os estímulos elétricos são passados de uma célula para outra através de neurotransmissores. Então, um neurotransmissor, um famoso que vocês conhecem, tem o ácido GABA, tem o serotonina, né? Então a serotonina, por exemplo, ela faz uma ligação dessas células. E se essa ligação não for legal, não for na intensidade correta, ou falta ou tem demais, nós temos que tomar um remedinho chamado inibidor seletiva da serotonina. O que é isso? Benzodiazepínico, antidepressivo. Então é fácil entender essas coisas. É fácil entender bula de remédio quando você tem um ginásio bem feito como o meu. Tá certo? Então, quando falar inibidor seletivo da serotonina, certo, doutor Francisco? O que eu estou vendo? Então tá demais. Eu tenho que alguém me inibir para eu ser normal. Vocês me acham normal? Não precisam responder. Ok, já me ajuda muito. Então, eu posso passar isso para o Mateus. O meu apelido, quando eu tinha 7 anos de idade, fui para o grupo escolar, era torpedo. Eu só andava correndo. Era agitadíssimo. Hoje eu seria a maior geração Ritalina. Se fosse na medicina, eu seria criado com Ritalina para acalmar esse menino. Esse menino é elétrico. Bom, quando eu vejo os netos, já tenho que orar muito para não passar essas... Mas pode ser alguma coisa genética.
Agora, o pânico pode ser causado também por estresse. Então, por exemplo, eu me conheço. Toda vez que eu me estresso, trabalho demais, ou alguma que me preocupa demais, um problema muito sério demais, eu tento a sofrer de, não vou dizer pânico, eu nunca tive pânico, mas eu sinto uma sensação muito ruim. Por isso que eu especializei em pânico, porque eu sinto uma sensação ruim. Eu não tenho pânico, mas eu falo que eu tenho um pré-pânico. Quando eu estou cansado, eu sinto que eu vou sair, eu começo a perder a capacidade, eu começo a perder, fico extremamente irritado, né? Começo a ter reações que não são minhas, não é? Então eu me conheço muito. Então o estresse, por exemplo, pode gerar alguém um princípio de pânico, mudança na forma como o cérebro funciona, reage frente às situações. Você já viu que na hora que você tem um acidente, você reage tudo, vai lá, socorre, depois, na hora que você chega em casa, aí eu falei, puxa vida, atropelei um cara, quase matei. Como é que eu tive tanta força? Eu levantei o carro, eu já levantei um carro, né, sozinho para socorrer uma vítima no asfalto. Como é que eu aguentei? Eu estava em pânico, eu estava num estado fora do normal, eu estava num trauma, né? Então a adrenalina veio, eu tive força de levantar, ajuda aí, vamos fazer, e tirei, salvei uma pessoa, não é verdade? Então essas coisas, morte, pode levar a um transtorno de pânico. Quais são os sintomas? Por que eu quero falar isso? Você pode falar disso, porque a matéria hoje de Jacó é isso. Eu não tenho aqui, a Bíblia não descreve como é que Jacó estava, mas eu tenho certeza que Jacó estava com palpitação. Doutor Célio, corre lá, tira a pressão de Jacó. Ia dar alterada. Pulsação, mais de 100, 120. Tá certo? Tinha taquicardia, né? Medo de perder o controle. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vou matar minhas crianças. Imagina matar os filhos. Irmãos, José era pequenininho, de colo. Benjamim nem havia nascido. Irmãos, pensa a cabeça desse homem, vendo ali o irmão com 400 pessoas, vindo ali ao seu encontro. Ele teve medo da morte, falta de ar, aflição descontrolada, mal-estar. Você já viu gente que sua demais, vai fazer um discurso, ele começa a entrar em pânico se não te controlar, começa a suar, não é? Começa a tremer, fica gago, não é? A minha mulher fala que quando eu fico nervoso, eu fico com sotaque alemão, porque como eu falei essa língua há 25 anos, então eu falava alemão porque eu estava sempre tenso. Toda vez que eu falava alemão, eu estava tenso para não errar a língua, para entender, para falar e para resolver os milhões de dólares trazer para casa. Não era fácil essas viagens à Alemanha, não. Ele fala, que você ficava na Alemanha lá passeando. Eu que sei, eu não tenho lembrança nenhuma. Eu fui na Alemanha agora, tremi quando eu passei no prédio que eu trabalhava, porque sinto mal. Ali eu tive muita pressão, muito estresse. E quando eu fico assim, muito agitado, dá sotaque alemão, eu começo, entendeu? Eu lembro, alguma coisa descontrola. Mas eu nunca falei sotaque alemão com vocês, às vezes, né? Dormência. Então, se você começa a ter dormência, né, o formigamento nas mãos, no rosto, fica vermelho, não é verdade? Você parece que vai perder a realidade. Alguém já viveu isso? Dores no peito, isso eu já tive. Dor, dá um estresse, dor no peito, dor abdominal, corre para o médico, tem nada. Você faz um eletro zerado. Isso já me aconteceu. Cheguei no procedimento, estou tendo um infarto. Aí o médico assim, então arrumaram tudo. Na hora que fiz o eletro, o cara assim, você não está tendo coisa nenhuma. Mas eu estou sentindo a dor ela existe. Mas não era infarto. Era um estado de pânico, né, de alguma coisa ali. Dor de cabeça, tontura, desmaio, dificuldade de engolir. Meu irmão, tem muitos sintomas do pânico. Hoje os crentes muitas vezes, vou orar em nome de Jesus. Amém, nós vamos ver como Jacó saiu dessa. Aguente aí um pouquinho que eu já estou encerrando o primeiro parágrafo, tá bom? Agora vamos passar então para a cura. Tratamento da cura. Vocês vão ver comigo daqui a pouquinho que Marcelo, o problema é meu. Eu não sou médico, sou psicólogo, né, embora psicanalista. Eu não sou médico, mas eu não posso fazer, mas eu entendo a coisa assim, do aspecto bíblico. Tessalonicenses 4, 5, 23 fala que o homem é corpo, alma e espírito, que essas três áreas têm que andar bem, andar em equilíbrio, é o que está na Bíblia, separado, santificado, em outras palavras. Aí, para tratar de um pânico, procurar o médico. A primeira coisa é procurar o médico, pois pode ser necessário medicamentos, por que não?
Lembra que eu falei do inibidor seletivo da serotonina? É uma droga. Você toma um comprimidinho, começa a sorrir. É uma coisa que pode fazer efeito para uns, pode fazer para outros, mas muitas vezes é necessário tomar. Por exemplo, como um antidepressivo, já é outra linha, uma coisa é ansiolítico, a outra coisa são antidepressivos. Existem drogas hoje muito modernas, que sabem tratar do que é uma ansiedade, sabem tratar do que é uma depressão, não é? Numa depressão você já vai partir para trazodona, esses remédios mais de outra linha moderna. Mas, por exemplo, hoje tem remédios já que controla depressão, ansiedade e compulsão, né? E agora uma irmã me escreveu essa semana, um abraço para você, minha irmã, falou assim: olha, eu vou tratar da sua mamãe com homeopatia. Não sei, eu falei, deixa-me ver, eu não conheço. Pode ser, não sei. Eu sei que é possível, porque é corpo. Agora, tratar só do corpo não adianta, porque se o problema é da alma. Então, nós pastores, nós médicos aqui, né? Nós não, médicos daqui da casa, tem que atentar para a alma. Não é só o psicossoma, não, eu falo pneuma psicossoma, que tem o espírito também. A pessoa está possessa com o espírito maligno, remédio nenhum vai fazer efeito. Né? Então, o aspecto da alma, nós temos hoje o TCC. O TCC é a terapia cognitiva comportamental, é uma técnica de tirar pânico. Você está entendendo? Vai trabalhar com a cabeça, vai ver que o medo, por que você tem medo? Vão enfrentar o medo, não é? Vão pôr em situação que você tem medo. Primeira coisa que você aprende, né, que eu estou treinando a minha mamãe lá, que ela está sofrendo muito desses pânicos, na época da doença dela, que é outra coisa. Eu falo com ela: mãe, pânico não mata. Você já viu isso? Porque óbito, morreu de pânico. Não existe isso. Tá certo? Morreu de uma pneumonia, de uma queda, morreu de outra causa. Mas pânico não mata. Então, essas doenças da alma, essas doenças que estão de aflição, de ansiedade, pode matar, te levar a um tumor. Aí é outra coisa. Você morreu do tumor. Mas indiretamente o pânico não mata. Então, você pode enfrentar o pânico, ocasionado por trauma, dificuldade de viver a realidade, uma fixação mental. Eu tenho certeza que Jacó tinha uma fixação mental, só pensava no irmão. Aquele miserável vai me matar, eu vou ter que acertar as contas com ele. E no aspecto espiritual, como é que se cura? Um aconselhamento espiritual, é o que eu faço, né? O que o pastor Jorge faz, o que o Rocha Mateus faz, aconselhar espiritualmente, orar, não é? Agora, vocês vão se surpreender. Vocês vão ver como Jacó saiu do pânico. Eu vou dar 10 receitas de Jacó. Fale com o seu vizinho, vai ter 10 receitas de Jacó que você vai prescrever. E você vai ver que das 10 receitas, 60% foi oração. Que coisa, hein? 60% ele venceu pela oração. Mais ou menos. Nem fiz essa conta. Mas eu sei que o jugo de Yeshua é leve e suave. Joga o pânico nele, joga o peso dele, não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra já falou que os crentes iam viver ansiosos. Jogue nele, o nível dele, o jugo dele é leve e suave, leva sobre si todo o pecado, toda a maldição. Então, meu irmão, o pânico, a aflição, a ansiedade, ela anda junto com o medo. Vamos ver se a Bíblia fala de medo? Porque nós temos que trabalhar com isso, não adianta. Esta casa aqui não é aquele evangelinho de você pregar Jesus para ir para o céu, porque isso não é um evangelho que está na Bíblia. Não é essa a concepção final de você converter, é você vitorioso, é você ser nova criatura em Cristo Jesus, enfrentar as suas trevas a cada dia pior. Diga ao seu vizinho: está cada dia pior o mundo, a começar pelo governo. E vamos orar para 1º de janeiro não vir pacotar só em cima de nós. Está certo? Vai piorar. Mas eu sei que eu irei de bem a melhor, seja qual for a aflição, qual for a tribulação, porque eu tenho revelações, eu tenho coisas. Então, o medo é um sentimento de inquietação, ante uma noção de perigo. Jacó não sabia como é que o irmão ia reagir, se ia mandar matar, se ia matar de pouquinho. Ele vai me matar. Ele vai me vingar, ele vai doer, ele vai fazer eu sofrer. Irmão, você está entendendo? Então o sujeito começa a construir na cabeça dele uma série de medos, uma ameaça, um pavor, um terror. Vocês vão ver que o medo atinge todos nós. Quem não tem medo aqui, levante a mão.
pode procurar um psiquiatra urgente. Gente que não tem medo, sai fora dele, porque o medo é bom e ruim. Mas olha, o medo... Mas você já viu isso? Meu avô falava. Estava na fazenda dele, a gente punha um bambu para atravessar o rio, né? Aí chegava na metade, você lembrava que o bambu tem o peso próprio, então faz uma flexão. Aí você... né? Aí, não, vou voltar, porque se eu cair, o rio está cheio de piranha. Aí chegava um primo que eu tinha meio perturbado, deixa comigo, caía, eu machucava, quer dizer, coragem demais é falta de equilíbrio, e tinha que ter um pouquinho de medo. Se você não tem medo, você sai pondo, pegando em quente, você sai andando em brasa, você vira um sujeito meio demoníaco aí, tá certo? Então, é necessário que o medo atinge todos nós. Agora, o que vai diferenciar de nós do estado normal para um estado anormal é a intensidade do medo. Porque se uma pessoa é medrosa demais, já está para trás. Não vai ter sucesso profissional, não vai casar, vai fracassar, não vai conseguir permanecer no emprego, que é medo demais, não é? Já pensou, no primeiro dia de emprego na sua empresa, passa uma barata e você sobe na mesa do chefe, ai, barata! Isso já aconteceu dentro do meu gabinete pastoral. Passou uma barata e, ai, barata, subiu da minha... Ei, você está na minha mesa, nos meus papéis. Barata, Rabino, barata. Então, esse medo aí, não precisa nem fazer o teatro aqui, vocês já viram que tem uma anormalidade muito grande. Então, tem que tratar. Todos nós temos que nos prevenir para tratá-lo, espiritualmente, emocionalmente e farmacologicamente. Olha o que diz a palavra. Leia comigo. Ainda que eu ande... Bom, para a gente só encerrar essa parte para voltar para Jacó, quais são os tipos de medo que a Bíblia fala? Vamos ficar na Bíblia, que não é aula de psicologia, nem de medicina, vamos ficar na Bíblia. Por exemplo, medo do juízo de Deus. Adão teve medo do juízo de Deus. Está claramente lá, medo, palavra medo. Por exemplo, Hebreus 2,15 fala, não tenham medo da morte, porque aquele que está em Cristo, ele vai vencer a morte. Ele morreu por você nele, e agora você tem a ressurreição, não tenha medo. Estou lembrando aqui agora, 2 Coríntios 4 fala, mesmo que eu seja destruído, mesmo que eu seja consumido, eu não serei destruído. E mesmo assim, se o meu homem interior, meu corpo se corrompe, adoece, não tem mais vida para mim, vou morrer de enfermidade, ele fala, mas isso não acontece no seu homem espiritual, que ele tem vida e vida eterna para aqueles que estão em Cristo. Então tem saídas, né, que a gente sai. Medo do fracasso. Mateus 25 mostra que ele pegou um talento, ele enterrou um talento, porque ele teve medo do sucesso, ele teve medo do patrão. O patrão vai chegar aqui, melhor enterrar para dar para o patrão que ele me emprestou. Isso é o fracasso total, não é verdade? Medo dos inimigos, do mal dos inimigos, está aí a palavra de Jacó e Esaú. Medo de fantasma. Bastou Yeshua andar sobre as águas, fantasma! Imagina aqueles apóstolos, tudo barbudo, morrendo de medo. Ai, fantasma, entrando em pânico. Aí Yeshua falou, ei Pedro, anda aqui, vem cá, anda sobre as águas, vem cá me encontrar. E Pedro, muito colérico, né, temperamental, idiosincrático, sai andando. A hora que ele... eu estou andando, e começou a afundar. Não é verdade? Então, meu irmão, medo de fantasma, medo do pânico. Toda pessoa que sofre de pânico tem medo do pânico, porque o pânico é medo, né? Então, medo de demônio. Ontem eu contava para uma pessoa que trabalha conosco, como os demônios já me deram trabalho nessa sala aqui, e essa pessoa que trabalha comigo nunca viu. Eu falei, você não tem a experiência do reino espiritual, você nem sabe o que é isso, não é? Experiências tremendas, terríveis, mas eu passei por isso, isso para mim hoje aumenta a minha fé. Irmãos, uma vez lá na Funchal, eu fui orar para uma mulher, o Espírito falou assim, não ora não que ela está possessa.
uma hora sim. E eu, muito desprevenido, pouco experiente, orei. A hora que eu orei, a mulher vomitou uma bola de cabelo com gilete cortada. Acredite se quiser. Demônio comendo cabelo, gilete. Terrível. Irmão, o mundo espiritual é terrível. Você não pode imaginar o que vem desse tão medo de demônio. E eu morria de medo. E por isso o demônio me enforcar. Aqui nessa sala, quando uma mulher, o Espírito me falou, ela vai te agredir. Eu fui abaixar a cabeça para dar o versículo para a mulher, falei, irmã, você tem que prestar atenção nisso aqui. Quando eu faço assim, ela fala com voz de homem. Eu já vou falar porque ela já foi embora daqui, então eu posso falar. Você está indo longe demais, eu quero te matar. E saiu da cadeira ali e veio com a mãozinha no meu pescoço. Aí eu falei, estufei o peito, já tenho experiência, não tenho medo de demônio. Eu falei, não me toques, tá bom? Você está indo longe demais. E a mulher, aquela bonita, meiga, com aquela voz de homem. Quero te matar. Falei, é bom você ficar com a sua mão aí, que você não vai me encostar. Aí eu chamo o Jorge e a Bida, não tinham chegado. Que eu marquei 6 horas, o culto começa às 7, a mulher falou assim, se você não me atender hoje, eu suicido. Aí eu falei, vou ter que atender. Aí eu falei, tudo bem, então você vai lá às 6. É um problema com pessoa em pânico. Muitas vezes pânico abre portas para demônios. Eu já aprendi isso também. A falta de controle. E crente. Como é possível? É possível. Na área do espírito, a alma, na área da alma é, do espírito não acredito. Mas na área da alma é possível. E aí só sei que eu expulsei aquele demônio lá, e a mulher caiu, e quando eu caiu, eu pulei em cima dela. E falei, agora chama o marido lá, porque o marido chegava, e eu em cima da mulher dele aqui no gabinete, e o marido dela estava aqui na porta. Quando a mulher caiu, eu já abri a porta, vem cá você. Eu pulei na barriga da mulher, segura a cabeça dela e as mãos dela. E eu tirando o demônio. E ela fechou o olho. E uma das técnicas de saber se o demônio foi embora, é olha para os olhos dele, não aguenta olhar para você. E aí a mulher olhou para mim, não olhava, olha para mim. E foi olhando, eu fui orando, e o marido dela, branco igual uma cera quase, eu falei, vai ter outro problema. E aí, Rabino, o que o senhor está fazendo em cima de mim? Levanta, já saiu. Quando ela falou o que eu estou fazendo em cima de mim, ela já era ela. Aí falou com a voz normal. Essa mulher ficou tão envergonhada, tadinha, tão envergonhada, eu falei, isso acontece, não com todo mundo, mas pode acontecer. Você abriu uma porta na sua vida, a mulher teve tanta vergonha que foi embora. Eu falei, eu prometo que não vou contar para ninguém, mas ela não confiou em mim e foi embora. Bom, medo de inseto, medo de pessoa, medo de chefe, medo de marido, medo de ficar pobre, medo de crise econômica. Está aí a crise econômica para mês de janeiro. Vocês não foram votar? Votaram? Vão receber o resultado do voto, para quem votou. Vai vir coisa ruim. Vai vir coisa ruim para nós aí, tá certo? Medo do fim do mundo. Quando eu era de uma igreja, o pastor virou para mim e falou assim, por favor, eu te dou a palavra aqui, mas não fala de Apocalipse, não. Eu falei, por quê? Porque é do fim do mundo. Eu falei, e qual é o problema? Os membros têm medo, vai tudo embora para outra igreja. Eu falei, pastor, eu não posso pregar a vinda do Senhor Yeshua. Na época falava Jesus, não é de Jesus, porque o senhor, como é que é? Não, você não prega isso aqui não, porque os crentes vão tudo embora para outra igreja. Medo de morrer, e vai por aí afora, não é? Então, encerrando o medo, Deus não prometeu tirar nosso problema, nossa dor, não, mas Ele prometeu, o que Ele prometeu? Está conosco na crise. Lembra o Salmo 23? Tem uma frase aqui, do Mark Baker, que eu gosto. Ele diz assim no livro dele, sofrer não é uma opção. Ninguém vai escolher sofrer. Você quer ver uma coisa? Quem quer sofrer aí, levante a mão hoje. Aí, ninguém levanta. Pelo menos os normais. Não é? Ninguém levanta. Por quê? Não é uma opção. Sofrer não é uma opção que Deus nos dá. Mas a forma de sofrer é nossa escolha. Não é verdade? Já que o sofrimento veio,
A forma de eu sofrer, a escolha é minha, né? Então vamos continuar aqui, para encerrar essa parte. Deus também não nos prometeu que o mal jamais aconteceria. Eu que trabalho com doente toda santa semana, eu tenho que ter isso decorado. Mas por que aconteceu comigo, Rabino? Eu era dizimista fiel. Eu falei, olha, é bom. Quando é muito fiel, vem provação também. Não é? Mas eu era assim, eu não mereço essa doença. Ó, já errou. Porque se ele não contou todas as coisas, ele sabe. Tudo coopera para o bem daquele que crê. Deus nunca te prometeu que você não ia ter uma doença. Mas Ele prometeu nos consolar, isto é, renovar as nossas forças, diga, força, vigor e ânimo. Vamos dar um pulinho lá no hebraico. Saad, força. Força. Hoje eu quero impartir com vocês força. Para vencer medo, vencer pânico, vencer doença, vencer crise econômica, vencer crise financeira, força. A outra palavra que vem junto no hebraico, misaad, ou seja, no sentido de vigor. É uma força, mas vigor. Você pode ter uma força física de realizar um trabalho, mas não ter o vigor para realizar. Então tem que ter força e vigor. Aprenda isso, meu irmão. Aprenda isso. Pai, me dê força, mas me dê vigor, né, para que eu possa resolver isso. E a palavra naham. A palavra naham vem de nahamu, consolar e o meu povo consolo. Olha, você quer o santo remédio? Esse é o maior inibidor de serotonina, adrenalina, GABA energético, sei lá o que for, é chamado por Deus de consolo. Consolo para mim, olha, é a coisa mais gostosa do mundo. Dentro da misericórdia de Deus tem muitos atributos na graça, né? A graça tem muitos atributos. Um dos atributos da graça é o consolo. Ô, gente, a coisa mais gostosa é ser consolado por alguém, não é não? Alguém te consolar, alguém dá o ombro, te dá, chora aqui, chora no meu ombro. Puxa vida, aquilo fala um bem, uma palavra, uma oração. Então tem coisas que alivia a dor, tira a dor, o consolo. Conforto é a força divina, olha que bacana isso, conforto é a força divina para nós, em nós, para lidarmos com o nosso medo. Então eu preciso do conforto, que significa enfrentar e não fugir do problema. Conforto significa força divina em hebraico. Conforto em hebraico não é confortar de consolar, de dar o ombro, é dar força, algo dos céus, para que você reagir e não fugir da situação. Fugir do medo, da crise, pode nos levar em direção errada. Então, muitas vezes, o ato... Estou lembrando aqui uma irmã que mandou um e-mail para mim, eu recebo e-mail de toda espécie. Rabino, põe lá um molhador, o senhor fica molhando a língua e passando essas folhas. Eu falei, irmã, manda para mim de presente, mas até hoje não chegou. Aquele negocinho que você molha aqui para passar as folhas. Sinal que está prestando atenção, né? Mas vamos voltar para cá. O medo é tolerável quando não o enfrentamos sozinho ou sozinhos. Então, medo é tolerável, agora não fica sozinho não, tá bom? Se você está com medo hoje aí, procura ajuda. É necessário pedir ajuda. É necessário ter confiança para enfrentar o medo. Salmo 27, 1, fala, me dê confiança, Davi falou, para eu enfrentar o meu medo. Me dê confiança, eu tenho que ter confiança. Fidelidade, Deus é fiel, Ele não vai falhar comigo. A autoconfiança está fundamentada no equilíbrio de duas coisas. A autoconfiança, coragem e aceitação. Coragem se baseia no agir. Irmão, você tem que saber esses truques. Esses são os truques porque uma pessoa é bem sucedida, o outro corre para ficar fracassado quando vem um problema, porque problema todos nós teremos. Passar por morte, por situação de morte, risco de vida, problema com o filho, problema financeiro, mas o que me faz reagir é isso aqui, coragem, se baseia no agir, mas a aceitação no ser. Quantos problemas eu tenho vivido hoje, a pessoa doente não aceita a doença? Tem um problema de aceitação, tem coragem para enfrentar o problema, mas não tem aceitação.
E aceitação não é no agir, aceitação é no ser. Muitas vezes confiamos no que fazemos, mas não no que somos. É profundo. Então, você entrar no âmago da coisa é profundo. Quando falhamos em ser, valemo-nos da necessidade excessiva de compensações para sentirmos seguro. Isso é o que mais tem na vida. A pessoa começa a fechar a porta, trancar os cadeados, pôr grade, quer dizer, o negócio dele está lá dentro, o medo dele está lá dentro. Então ele começa a pegar a segurança, o carro, vão blindar o vidro, blinda a porta, blinda a mulher dele, blinda o óculos da mulher, você pode atirar que o óculos dela manda a bala de volta. Ai, meu irmão, isso é uma paranoia, uma neurose, está mais doente que qualquer outro. Então, a gente tem que saber um pouquinho, senão... Porque, gente, por que eu estou dando essa palavra? Porque a coisa vai piorar. Ah, Rabino, nunca mais volta à sua igreja. Bom, aqui é só para os vencedores mesmo. Se você não quer ser vencedor, você não precisa voltar mesmo, não. Mas aqui vai te treinar para a guerra. Aqui não é o céu que vem a você. Você vai encarar isso aí melhor. Para encerrar, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se não conhecemos nossos limites, seremos inevitavelmente tolos. Não é verdade? Diga ao seu vizinho, você tem que conhecer os seus limites. Limites quer dizer, em hebraico, uma analogia com a Torá. Torá quer dizer limite. Torá quer dizer até onde eu chego. Torá não é lei. Lei é a palavra dát do hebraico. A igreja não sabe essas coisas, traduz tudo errado. Tudo é lei. Não, não é lei. Aliás, é uma lei que protege. Se há proteção, é limite. Eu estou livre na graça, mas eu não posso ultrapassar a cerca que é a Torá. O que é a Torá? Limite. Para você ser livre na graça. Mas pelo fato de eu estar na graça, eu não posso fazer o que quero. Amém, meu irmão? Diga amém mais forte aí. O respeito por nossas limitações nos poupa de muito arrependimento, já não é? Não vou fazer não, porque não vou dar conta, não vou conseguir, não estou preparado para isso, não é? A palavra diz, desenvolvei a vossa salvação, com como? Com medo, com temor e tremor. Então, um medinho aí é bom também, o medo de respeitar os limites. O medo saudável é nosso mestre na vida, diz o Mark Baker. Eu gostei dessa frase. O medo saudável é o nosso mestre de vida, né? E a advertência para todo mundo: todos os meus temores se realizam, e aquilo que me dá medo veio me atingir-me, Jó. Não vão cair naquele negócio de Jó, não é? Não é? Então nós vamos ser corajosos no ser, no agir, em agir e aceitar o que nós somos. E Deus está conosco. Ele não nos promete livrar do problema, mas promete estar conosco durante o problema. E finalmente, o versículo mais claro da Bíblia sobre o medo está na primeira carta de João. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí está falando do medo em geral, do medo de perder a salvação, do medo de dar errado. E aí diz, Yeshua levou sobre si todas as nossas enfermidades. Conclusão do medo? O medo é um problema até certo ponto comum no meio judaico-cristão. E você não precisa se assustar, mas precisa ser curado e liberto. Amém? Hoje nós queremos orar para que você deixe o seu medo aqui. Você vai deixar o medo aqui, tá? Você vai, eu não sei qual é o seu medo, mas você vai pôr esse medo aqui. Você vai ter o medo saudável, que vai ser a sua direção, vai ser o seu guia, o seu volante. Outra coisa, a palavra de Deus nos mostra homens de Deus como Paulo, saindo de momentos tensos, de pânico, de temor, estressado, mesmo deprimido, para momentos de gozo na presença do milagre do Senhor. Meu amado, minha amada, milagre existe. Repita comigo, milagre existe. E quer saber aonde? Quer saber quando? Diga, aqui e agora. E eu declaro para você da BN que Deus está tratando você agora no medo, no pânico, não é? Está tratando você agora. A Torá é perfeita e restaura a alma. E eu queria que vocês lessem comigo 2 Coríntios 4:8, diz assim: somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados,
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, deprimidos, abatido é deprimido, alto nível de depressão, mas não sou destruído. Trazemos o viver em Cristo, ainda que nosso corpo seja consumido, nosso interior se renova a cada dia. Confiemos nele, Yeshua, a fonte de vida. Agora, para encerrar, eu prometi que eu ia dar a receita de como Jacó, não é, se viu livre do medo e da aflição, ou seja, do pânico. Vamos ver então, para encerrar? Vamos mesmo? Então vamos lá, está preparado? Faça uma análise, irmãos. Eu não quero espiritualizar a Bíblia, mas eu tiro isso com muita clareza. Primeiro verso, 3. Ele enviou mensageiros. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente tem medo, pânico, é enviar mensageiros. O que significa enviar mensageiros? Hein? Anjos? Pode ser. O que é enviar mensageiros? É fazer um check-up da situação. Manda alguém que entende, pode ser um médico, pode ser um pastor, pode ser alguém que saiba mais do que você, te dá uma direção. Se o seu medo é com o inimigo, mande alguém como reconciliador checar o seu inimigo. Eu fiz isso há pouco tempo aqui, briga entre pastores, tem que ter reconciliador, tem que enviar um mensageiro para desfazer isso aí. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender o papel do reconciliador e quer atacar. Né? Quer atacar. Muitas vezes a maior vingança do nosso inimigo é o nosso silêncio. Está entendendo? A maior vingança é o nosso silêncio. A maior vingança é o nosso perdão. Porque aquele que perdoa não pode atacar, ele cala. Então a maior vingança para mim, né? Você é inimigo aí que me ouve, que fica postando essas bobagens no seu site, você não vai me ouvir, eu sei que o senhor precisa poder ver o que você está... Olha, eu vou lhe falar o seguinte, a minha vingança é o meu silêncio, e a minha prosperidade é a sua doença. Está certo? Falei muito nervoso? Que o inimigo não suporta é a sua prosperidade, ele não suporta, ele adoece. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Está certo? Então tem que enviar mensageiro, é fazer um check-up da situação. Pegue quem você quiser pegar, tem que pegar aí um mensageiro. Número 5, ele contou com a graça de Deus, com a misericórdia, nós falamos da graça. Então, meu irmão, você tem um problema, seja no casamento, seja com o filho, seja um problema da sua vida, seja um pânico, seja um medo, seja uma depressão, seja uma insegurança, seja uma desconfiança, seja lá o que for da sua doença de alma, você quer pior do que uma pessoa insegura, uma pessoa prolixa, né, que não consegue formar um pensamento, não consegue falar, transmitir o recado. Então precisa da graça de Deus. Você vê que eu aprendo aqui, primeira solução de Jacó, enviar mensageiro para sondar como é que está a situação. Porque olha para mim, porque é aquele que está em pânico. Qual que é um dos primeiros sintomas do pânico? Não enxergar o que? A realidade. É ou não é? O que está em pânico, transtornado, com crise de transtorno, de ansiedade, de aflição, ele não vê os detalhes, não é verdade? Ele não vê, então você precisa de um mensageiro. Tem hora que eu falo assim com a minha esposa, se estiver me ouvindo aí, bem, como é que eu estou? Agitada, eu já sabia que você ia falar isso. Então tem que ter alguém mensageiro. Diga ao seu vizinho, quer ser meu mensageiro? Quer ser? Conta com a graça de Deus. Número 7, ele dividiu o rebanho. Por quê? Diga, estratégia. Diga, vamos traduzir esse versículo de Jacó. Estratégia, já estou encerrando, olha para mim. Quem mandou levantar? Encerrando, olha para mim, irmão. Olha para mim. Você aí da internet, que descuidou também enquanto eu olhava para lá. Olha para mim, vou lhe falar uma coisa. Número 3, tem que ter estratégia de tirar o pânico, de resolver o problema. E qual foi a estratégia de Jacó? Pensou no pior. Qual foi o pior? Ele morrendo, mas ele salvando um bando. A minha semente fica. Eu não sei, a Bíblia não fala quais os filhos. Fala sim, fala. Ele soltou os filhos de Leia da frente e ficou com o de Raquel atrás.
Porque aquela é a mulher verdadeira, o resto aqui foi engano do meu sogro aí. E Deus usou, olha que Judá é filho de Leia. E Yeshua veio de quem? De Leia. Então, se Esaú tivesse matado o primeiro batalhão, os 6 primeiros filhos, depois dos filhos naturais, depois das escravas, as servas, que era a Bila e Zilpa, e depois ele vem lá com a Raquel, escondendo o José debaixo do colo, sei lá o quê, para proteger o menino. Então, ele pensou no pior e fez uma estratégia, usou de uma estratégia para resolver, amenizar o problema. Qual foi, além da estratégia de dividir o grupo, o que ele fez? Tentou corromper, no sentido bom, porque corrupção dada não é corrupção. Ele falou assim, fala lá, que eu sou rico, bicho, eu sou rico para chuchu, e que eu vou dar para você 200 camelos, vou dar minhas éguas, vou dar meu rebanho, vou dar minhas ovelhas para você, tá certo? Eu vou te presentear, receba do teu servo um presente. Então esse presente aí que Jacó mandou para Esaú, ele foi também, o que me ensina isso? Isso não é errado, oferecer. Você vai ver que lá que Esaú não quis. Depois, mas eu quero que você aceita, porque não queria dever aquele prato de lentilha, entendeu? Ele queria que se concretizasse no mundo espiritual, haveria sempre uma dívida. Você me vendeu aquela comida barata. Você me enganou. Então, para não ter isso, não, eu quero te pagar. Muitas vezes nós temos que fazer isso é chamado confissão. No versículo 9 a 11, o que ele fez? Ele orou, olha irmãos, no pânico, no medo, ele orou e se humilhou. Olha o que ele diz para Deus: Deus, eu não sou digno. Vamos ler o que ele diz aqui, olha aqui o que ele diz para Deus. Versículo 10: eu não sou digno da menor de todas as tuas graças, tuas beneficências, e de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão e volto em 2 rebanhos. Então ele se humilhou, ele orou, se humilhou, buscou o poder divino. Ele lembrou no verso 12, isso aqui é uma coisa que eu aprendi a fazer com Abraão. Você quer a bênção? Pega na palavra. Cobra a Deus na palavra. Quando eu vou orar aqui, eu falo, eu não escrevi. Eu sei que eu dou um trabalhinho a Deus. Mas eu falo, eu não mandei o senhor escrever, agora o senhor se vire. Porque o senhor falou para chamar os presbíteros, ungir os enfermos com óleo. Eu estou fazendo, então agora o senhor cure. Eu pego Deus na palavra, como Abraão pregava. Abraão era mestre para pegar Deus, e os seus filhos idem. Olha o verso 12. Pois tu dissestes, Jacó no desespero do pânico, falando com Deus. Gente, vocês estão vendo a cena do filme? O irmão estava marchando, o exército estava chegando, estava encostando, e ele naquele pânico de desespero. Você está entendendo? Você tem que fazer um teatrinho para você entender. Aí ele falou assim: certamente te farei bem. O Senhor Deus do meu pai Abraão, do meu pai Isaque, o Senhor disse que me faria bem. Lembra quando eu fui lá para Padã Arã, que o Senhor me mostrou a escada? Lembra que o Senhor me mostrou o Betel, o lugar da casa de Deus? Lembra que o Senhor falou comigo que a minha descendência seria como a areia do mar? E agora eu morrendo aqui com o meu inimigo ali na frente, se vire. Em outras palavras, ele estava falando com Deus. Ele pegou a palavra, porque ele é fiel. É a palavra amém, né? El Meler Ne Eman, é o acróstico que forma a palavra amém. Amém não quer dizer assim seja, isso é um conceito romano. Amém, dentro do conceito hebraico, é um acróstico, El Meler Ne Eman. As primeiras letras formam a palavra amém, que quer dizer El Meler, Deus é rei, para cumprir o que ele prometeu. Isso que é amém, é a certeza da promessa. E aí ele lembra a palavra, versículo 18, presenteou o irmão. Agora tem um detalhe aqui. O hebraico, se você tiver no grego, é bom você passar para o hebraico. A primeira palavra presente que apareceu lá atrás foi presente mesmo. Minha, oferta. Sabe qual que é a palavra presente agora que ele presenteou o seu irmão quando encontrou com ele?
Vrahá, vrahot. O que é vrahot? Bênção. Olha que segredo. Eu tenho uma bênção para você. E tinha ou não tinha? Tinha. Versículo 22 a 32. Agora vem uma teologia para encerrar tremenda, que eu não vou ter tempo de falar. Nesse meio tempo, diga, nesse meio tempo, anoiteceu. Brincadeira, já está com medo de tomar de noite? Mas aí aconteceu um fenômeno. E eu quero falar isso na teologia judaica hoje. Eu sempre mostrei que esse homem que lutou com Jacó poderia tipificar o Messias, como aquele quarto homem na fogueira, no forno de Daniel, como o quarto homem de Abraão. Pode ser. Mas hoje eu entendi uma coisa na cultura judaica. A cultura judaica diz que aquele homem que lutou com Jacó, então você está entendendo a historinha, né? Agora vai clarear o dia. E Jacó deixa a mulher e os filhos e fica sozinho, vai para um lugar. Eu acho que ele estava no centro do pânico, né? Agora, clareando, ele me ataca. Clareando, ele me ataca, né? Então, aí o que ele faz? Irmão, eu fico imaginando a cabeça desse homem, o sol para raiar, e aparece um homem e luta com ele. E pontapé, ele luta mesmo, luta, e ele vai lutando com esse homem. Na cultura judaica, os rabinos dizem que esse anjo é o anjo de Esaú, chamado anjo de Esave. Por quê? Porque Esave tinha direito à primogenitura e Deus estaria com ele, e Deus jogou anjo para ele. Agora, Esave saiu fora casando com Meteia, não desonrou o pai e mãe. Então, mas o anjo ainda estava com ele. Olha para mim, para você entender. Eu creio nessa explicação judaica. Algo preciso. E o território era de quem? De Esaú. O território não era de Jacó. Mas então, peraí, você tem a bênção, Abraão, Isaac, Jacó, e você vai morar na terra da onde? Na Arábia? Tinha que ser lá. Olha para mim. Os rabinos dizem que quando esse anjo de Esave brigou com Jacó, houve uma poeira no trono de Deus. E essa briga foi para gerar no mundo do espírito a outorga 100% da semente de Jacó como a linhagem do Messias. Porque o direito legal era de Esaú. Então, espiritualmente, Jacó estaria derrotado. E aí, quando esse anjo de Esaú luta, diz os rabinos na Midrash, que chegou essa briga aos céus. E agora eu vou falar pelas minhas palavras. Eu entendo que naquela hora que houve essa briga, é como se diz, você vai ter que ganhar esse território no mundo espiritual. E tanto assim que Jacó entende, ele viu que era sobrenatural, ele viu que aquele sujeito era espiritual, as pancadas doíam, mas sabia que aquilo era um anjo de Deus. E ele fala assim, tudo bem. O cara fala, eu vou embora. Ele fala, não vá, me abençoe primeiro. Então, quando ele pede a bênção, aquele que lutava com ele, nós vamos entender que é a bênção, a outorga divina que o anjo veio trazer. Mas aquele anjo tinha outorga para quem? Para Esaú, seu sucesso. Mas Esaú, pelo livre-arbítrio, saiu fora das promessas. Como qualquer um de nós crentes, de Deus ele nunca vai tirar a outorga que ele te deu, mas nós podemos trair o nosso Deus, não podemos? Voltando ao pecado, voltando ao mundo. E aí nesse momento, é como quando ele pediu a bênção, falou, me dá a outorga, me dá o direito agora lá do trono, para que eu possa entrar e herdar a terra de Canaã. Entendeu? Eu estou pondo aí meu conhecimento, porque os rabinos não chegam tanto assim. Mas a gente que está num contexto messiânico consegue entender mais coisas. E aí, ele abençoa e fala assim, seu nome não será mais Yaakov, enganador. Seu nome não será mais enganador. Seu nome será Israel, que é
aquele que luta com o divino e prevalece. Essa luta não é uma luta de briga, é uma luta de conquistar, é uma luta de convencer, é uma luta de apropriar. Então, Israel é um acróstico da palavra em hebraico Kisarita El. Esse Sar é príncipe. Daí a palavra Sarel, né? Sar é príncipe. Sarita El. Aquele príncipe de Deus que prevaleceu, que ganhou, que lutou com Deus. Não é uma luta contra Deus, mas uma luta para conquistar a bênção divina. Por isso que foi o nome Israel, é aquele que nunca desiste, é aquele hebreu, aquele que sai de um lugar e chega no outro. E finalmente, Gênesis 33, vocês entenderam? Quem entendeu? Ele mudou no mundo espiritual. Olha, é sempre assim, quando você conquista o mundo espiritual, ela acontece na matéria, porque tudo que temos aqui veio do Pai Celestial. Amém? Então, Gênesis 33, cara a cara com o problema, reconheceu a autoridade do irmão, pois ali era o território de Esaú. Aí ele encontra com Esaú. Ele reconciliou, o que é isso? Foi curado. Ah, irmão, que bênção, ele foi curado naquele momento. Ele se dobra 7 vezes para o irmão e fala com os 2 bandos, todos se curvem a ele, porque aqui ele é autoridade. Mas agora, lutando com o anjo, a outorga da bênção já estava com ele da terra. Preste atenção. Verso 17, foi curado, mas, olha por que eu tenho essa minha tese agora. Agora é a tese, é a prova da tese. Ele entendeu tudo, que o Esaú nunca mais teria a bênção da progenitura, que aquela bênção já era dele de fato, ela se concretizou ali. Por quê? Porque Esaú fala, ei meu irmão, more comigo lá em Seir. Ele fala, não meu irmão, não, eu vou te mandar gente do meu exército para te guardar. Ele fala, não quero, para que mais gente? Eu já tenho demais. O que ele está falando? Meu amigo, meu irmão, eu reconciliei com você, agora você casca fora para lá, porque você está na maldição, bicho. A outorga já está comigo, a bênção já está comigo, eu não quero nem, irmão, com um irmão de sangue. Isso é muito profundo entender isso. E aí o que ele fez? O que ele fez? Número 10, ele foi para Sucote. Sucote, tendas, Sucote. Ele foi para Sucote. Irmãos, isso me ensina demais. Ele foi para outra terra, ele não quis conviver com o seu irmão, porque ele sabia que ele estava agora predestinado de fato, com a outorga da bênção do Eterno, para ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amém? E finalmente, fique de pé, verso 10, o que ele fez no verso 20? Ele rendeu graças a Deus e levantou um altar. Irmãos, eu não sei o que o Mateus pregou, não quero ser contra a palavra dele, mas para mim o Beit El, a casa de Deus, para mim, Rabino fala que é Monte Sinai, nunca! Para mim é um Monte Moriá, não sei se o Mateus falou isso, falou Mateus? Monte Moriá, para mim ali é o Monte do Gólgota, ali foi onde Isaac seria sacrificado, e aqui fala que Jacó erigiu, levantou um altar naquele mesmo lugar que ele passara, que foi Bet-El, ou seja, o monte do templo, o monte do Gólgota, aonde a salvação para o mundo todo está disponível. Por isso que o Gólgota é o lugar mais importante do universo. Eu não disse terra, porque eu não creio em vida fora da terra. Pela Bíblia, não. O centro da redenção foi escolhido o planeta Terra. Por isso há o diferencial. E aí, o Gólgota, ele erege ali um altar. Esse realmente seria, como chama? A introdução, o preâmbulo do primeiro templo de Salomão. Não é verdade? Ali, aquele local, viria alguém do sangue dele, do DNA dele, da tribo de Judá. E ali nasceria o Messias, né? Ali ele nasceria Israel e ali morreria o Messias, né? Ali morreria o Messias, o Redentor da humanidade.
Amém? Então, que Deus abençoe a todos. E agora, se fosse continuar, né? Se fosse continuar, aí ele rompeu a liga, né? O ligamento, né? E ficou mancando e tal. E aí muda o nome. E aí ele chama aquele local de Peniel. O que é isso? Face de Deus, né? E Jacó nasce de novo. Na minha opinião, Jacó se converteu ali. Ali ele se converteu. Com aquela luta daquele anjo, aquele ser divino, vamos falar assim, pode até ser Yeshua, não sei, mas ali ele se converteu, ali se rendeu, e ali ele começou a nova vida de Jacó, a vida de vitória. Da mesma forma, você que está hoje aqui me ouvindo, aproveite, afaste de si o medo, afaste o pânico, e pegue as 10 receitas de Jacó para enfrentar os problemas. E o final é fazer um altar, ou seja, agradecer. E hoje todos nós aqui tem motivo de sobra para agradecer.